Gravação aí já. Tá com um pontinho vermelho aí? Vai demorar um pouquinho aqui, né? Acho que vai aparecer. Começou. Beleza. Pessoal, vamos apresentar um trabalho de infraestrutura em cloud. É uma turma da Faculdade de Projeção, com o professor André. O grupo que fez os trabalhos são 4 participantes. No caso, um não está participando, que é o Wesley. Desse momento, ele não está participando da apresentação, porém participou do desenvolvimento do projeto. Então, teve uma participação bem ativa, porém, por alguns problemas pessoais, não está conseguindo participar da nossa gravação. Então, a gente vai apresentar o projeto. Vamos falar um pouco do conceito, do que é a infraestrutura em cloud, e vamos apresentar a ideia do nosso projeto, que é um projeto integrado de gestão de data center. Então, a gente vai apresentar como funciona e apresentar algumas soluções, algumas vantagens que pode ter, né, nesse projeto, nesse modelo nesse conceito, né? Então, Então a gente vai falar, né? Por que considerar a cloud? O que acontece? Hoje em dia, a infraestrutura, o que oferecem para a gente, as empresas hoje que trabalham com esse tipo de coisa, com a nuvem, como é conhecido, oferece uma grande velocidade para a gente, oferece uma possibilidade da gente conseguir crescer o nosso banco de dados, ou seja, a gente consegue crescer muito mais rápido, muito mais barato dentro da nuvem. Então, se a gente falar de um data center hoje e a gente tentar crescer hoje um data center, a gente precisa de um planejamento muito maior. E, às vezes, esse crescimento que a gente fala, às vezes, pode ser momentâneo. A gente pode querer fazer um crescimento para apresentar um projeto, para poder... infinitas coisas, né, que podem acontecer no dia a dia dentro da empresa, que a gente pode ter uma necessidade, uma demanda de alguma coisa durante 6 meses, durante 3 meses, e às vezes não tem essa necessidade da gente estar adquirindo equipamento. E a gente trabalhando com nuvens, a gente consegue fazer isso. Então, algumas empresas, alguns tipos de serviços que a gente contrata, eles oferecem esse tipo de coisa. A gente pode acrescentar mais coisas, mais recursos para a gente e depois diminuir. Então, mais ou menos, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Então, a gente tem uma boa velocidade, a gente tem uma boa escalabilidade, a gente tem uma boa economia tratando e vendo por esse lado, né? Então, o que é Cloud Computing, né? Foi aquilo que eu já falei, é um modelo de prestação de serviço que a gente paga conforme o nosso uso. Então, a gente consegue saber, às vezes a gente consegue saber o que a gente quer, às vezes não, mas a gente tem um norte, então você começa pagando uma determinada coisa e depois, se você quiser crescer, você está tranquilo que você vai conseguir crescer. Às vezes, quando a gente fala quando a gente tem um data center físico, né, na empresa, muitas das vezes a gente não consegue crescer. Uma empresa, se já for antiga, ela já está com aquilo ali. Então, às vezes tem que mudar os equipamentos, às vezes isso é complicado, às vezes a empresa não tem um investimento, um cronograma para isso. E dentro da nuvem a gente tem esse tipo de coisa que a gente consegue. Então, o conceito ele é isso, né? A gente paga conforme o uso, a gente vai rodar todo tipo de aplicação, banco de dados, máquina virtual. Então, vão ter vários tipos de serviços que a gente vai poder rodar. Os conceitos, né? Os conceitos que a gente tem, vou explicar alguns, vou falar alguns, mas durante o trabalho a gente vai apresentar e vai falar outros. Então, como aqui já está falando, a gente tem alta disponibilidade, escalabilidade, fatores de segurança, que muita gente fica preocupado. Então, a gente tem hoje, trabalha uma segurança muito alta, muito seguro, né? Hoje, você trabalhar com a nuvem, às vezes, para você poder colocar uma segurança na sua rede, nas suas coisas, é mais complicado. E, às vezes, você trabalhando na nuvem, você já tem isso, você já paga por isso. Então, tem questões de latência,
questões de tolerância a falhas. Então, tem várias coisas que hoje, dentro desse conceito, já abrange, a gente já tem, né? E a previsão de mercado é mais ou menos aquilo que a gente estava falando. Então, cada vez mais as pessoas vão conhecendo mais, as empresas vão conhecendo, as empresas que oferecem esse tipo de serviço, cada vez mais elas estão se capacitando para informar isso aos clientes, para informar isso aos futuros clientes, ou seja, cada vez mais elas estão tentando deixar mais transparente de como funcionam as coisas. Porque às vezes muita gente quando fala em nuvem acha que é uma coisa assim muito além da empresa deles, às vezes não. E hoje em dia você pode trabalhar em determinados uma empresa pequena, grande, independente, você tem todo tipo de serviço. É aquilo que a gente fala, a gente está mostrando, né? Você paga conforme o uso que você queira ter, conforme o tipo de armazenamento que você quer ter. Então, você consegue ter esse tipo de coisa. E está crescendo cada vez mais por causa disso, porque quanto mais se conhece, quanto mais é falado, quanto mais esses dados estão sendo mais transparentes, mais conseguindo se fazer entender como funciona, vem crescendo bastante. E o mercado mundial cada vez mais vê esse crescimento aí de nuvem pública. Então, está crescendo bastante, muitas empresas estão gostando de trabalhar. Então, a gente vai continuar apresentando isso aí para vocês entenderem um pouquinho mais. O Armando ele vai continuar com a gente aí. Armando, eu acho que seu microfone está mudo. Opa, boa noite, pessoal. Desculpa. É, Bom, só complementando aí, né, ressaltando o que o Thiago veio falando. Bom, acho que a nuvem, ela é bastante atrativa nessa questão de escalabilidade, né? Acho que é uma das coisas que mais atraem as empresas hoje para fazer essa migração de on-premise para cloud. Bom, nessa questão de escalabilidade, ela é bastante atrativa pelo fato de ser uma escalabilidade tanto de crescimento quanto de diminuição, né? Porque assim, o recurso ele não vai ficar subutilizado, eu não vou ficar com o recurso ali parado, sem utilização, sendo que eu posso pagar ele só conforme a utilização, né? Que no caso seria na nuvem. Em cenários que é on-premise, eu vou ter um servidor ali, às vezes, parrudo, né? Com bastante recurso, só que eu não vou estar utilizando 100% daquele recurso ali. Ele vai estar ali parado ali, só desvalorizando, né? Perdendo valorização. Então, esse seria um conceito, hoje, eu acho que o mais atrativo nessa questão de, de cloud, que é a escalabilidade. Falando aqui sobre um conceito também que é bastante falado hoje na cloud, que é o CAPEX OPEX, que é o comparativo, né? Hoje os ambientes on-premise CAPEX, que seria basicamente o quê? Você tem que adquirir um hardware, ali um servidor, um storage, ali todo o recurso de infraestrutura ali, de rack e tudo mais, né? Para poder subir ali o meu serviço final ali, minha aplicação, o meu servidor de banco de dados e seja lá com a aplicação rodar, para mim fazer meu serviço funcionar. Então eu tenho que adquirir todo um recurso de hardware, de servidores para poder fazer meu sistema funcionar. E agora, já na questão do OPEX, seria a nuvem, né? Que seria o pago conforme o uso. Que eu não precisaria adquirir todo esse recurso de servidor, de hardware, para mim poder fazer o meu serviço funcionar. Eu só pagaria conforme a minha utilização. Assim, um recurso fora desse conceito de cloud que a gente hoje adquire bastante, que são uns exemplos bastante visíveis, assim, de outro modo, seria o Netflix que a gente paga, o Spotify, que a gente paga ali aquela assinatura mensal ali, a partir do momento que você não pagar, você não vai ter mais aquele serviço. Seria basicamente o que é a nuvem, né? Então esse recurso hoje ele é bem falado quando vai se entender o que é cloud.
modelo baseado em consumo, né? Seria a questão que a gente falou de escalabilidade, né? A partir do momento que minha empresa vai crescer, eu posso aumentar o meu recurso a partir disso. Então, se eu tenho um recurso ali, eu posso aumentar ele e também posso diminuir, né? Tudo é baseado conforme a minha utilização. O João agora vai falar sobre os tipos de modelo de cloud, né? Fazendo comparativo com o Primes, e eu vou passar a bola para ele. A gente tem três, como é que eu posso falar? Os três mais usados, né? Que são o SaaS, o PaaS e o IaaS, né? O SaaS é um software as a service, né? Ele praticamente é como se a cloud disponibilizasse tudo, né? Então, assim, você não vai ter todo aquele trabalho de configuração, nem nada disso. Você vai receber pronto para uso, né? Um software, então você só vai usar, como por exemplo um e-mail, né? Você só entra e usa. Você não tem que configurar nada, você não precisa, né? Você apenas precisa entrar com um login, senha. Então o software é mais ou menos isso. Já o PaaS, ele funciona mais ou menos como se a cloud disponibilizasse pequenos containers, né? Vamos dar o exemplo de containers para, por exemplo, uma pessoa desenvolver um software, né? Então ela vai te entregar as ferramentas ali, não tendo, não vai ter um grau de complexidade grande, né? Como o IaaS, né, de configuração, não. Você só vai entrar naquele seu ambiente, configurar umas coisinhas, mexer em algumas configurações, mas não vai ser algo tão complexo. Já o IaaS, ele aí sim, ele vai te disponibilizar só o ambiente, né, a nuvem e os recursos, né? Então, você vai criar a sua rede, a sua infra ali, né? Configuração, distribuição de IP, se você quer colocar um DHCP, já um recurso da própria cloud, se você já quer botar um monitoramento da própria nuvem, se você quer botar outro, você quer criar uma máquina e colocar o seu próprio software que você goste. Então, aliás, ele vai te dar mais a liberdade, mas vai exigir que você tenha um conhecimento a mais. Mas isso é muito bom porque você vai, como se você tivesse uma infra na nuvem, né? Hoje em dia a gente tem as infra, né? Os data center, só que você vai estar lá na nuvem, você só vai ter a preocupação de configurar, né? E a gente vai ter o exemplo aí para ficar mais. Então o on-price, que é como geralmente a gente tem hoje, né? Que é o data center lá, então é como se fosse um churrasco, né? Aqui, dando um exemplo de churrasco, o on-price é como se você estivesse fazendo churrasco em casa. Então, você vai disponibilizar tudo, né? Então, você vai ter tudo ali na sua casa. Comida, bebida e tudo mais. Música. Já o SaaS, que foi o primeiro que a gente deu exemplo, que é como se você estivesse indo na churrascaria. Você só vai para a churrascaria com dinheiro, né? Você paga, utiliza tudo, come, bebe e depois vai embora. E é isso. Já o PaaS, né, na casa do amigo, é aquilo que eu te falei, você não vai ter a complexidade do IaaS e nem vai ter tudo pronto, né? Então o PaaS você vai trabalhar um pouco ali. Então, dando um exemplo, churrasco na casa do amigo, você vai levar a cerveja, vai levar o que bebe, né? Então, E já o IaaS é um churrasco no clube, né? Um exemplo. Que aí ele só vai disponibilizar o quintal, a música e a churrasqueira. E o resto você vai levar a carne, você vai temperar do jeito que você quer, o refrigerante, vai levar o refrigerante que você quer e tudo mais. Então, isso serve de um bom exemplo para quem ainda não pegou, né? E aí o Armando vai só finalizar esse slide falando sobre disponibilidade
Pode começar. Bom, o recurso que a gente vai... Os recursos de disponibilidade que a gente vai apresentar aqui, eles são mais voltados para o provedor de cloud, né, que a gente fez no nosso laboratório, né, que são a Avability 7, a Avability Zone e o Region Pairs, né, que são recursos da Azure, né, de disponibilidade. A gente vai apresentar um pouco sobre cada, né, Single VM, o próprio nome já diz, né, que não tem disponibilidade, e os demais a gente vai falar um pouco sobre. No caso aqui, o Avability 7 seria ele uma falha de hardware, né, dentro do data center, que é onde está o meu recurso. Por exemplo, ali, uma placa de rede falha ali dentro do meu data center. Eu vou ter ali uma réplica ali da minha VM, da minha aplicação, no servidor de baixo, um exemplo, né? E quando a gente fala de Availability Zone, seria uma falha já de data center, né? Ali no Availability 7, eu teria um problema se meu servidor queimasse, minha placa de rede queimasse. Agora, ali no Availability Zone, seria um recurso mais catastrófico, né? Por exemplo, o data center por completo pegar fogo, algo do tipo. Eu vou ter uma réplica ali, um data center à parte, né? E ali, no caso do Region Pair, seria em regiões totalmente diferentes, né? Por exemplo, ali eu tenho uma falha catastrófica aqui no Brasil e eu vou ter uma réplica da minha aplicação, do meu recurso, em outro data center, em outro país ali, né? No caso, numa particularidade da Azure em si, tem as regiões já definidas, né? No caso do Brasil, no Texas, né? Nos Estados Unidos. Então a gente consegue ter esses dados dentro do próprio Docs da Microsoft, né? Bom, essa foi a introdução que a gente fez relacionada à Cloud Computing. A gente vai fazer uma apresentação aqui de um ambiente que a gente fez na Azure, né? Que seria um ambiente mais prático, né? Alguns recursos que a gente subiu, a gente utilizou aqui uma conta gratuita, né? Que a Microsoft oferece. Normalmente esses provedores de cloud tem sempre ali uma conta gratuita para você utilizar ali durante 12 meses ou um mês, seja lá qual for, né? A Microsoft oferece esse recurso durante 12 meses, né? Ali um total de créditos de quase R$ 1.000. Aí a gente resolveu utilizar aqui esse recurso para poder fazer o nosso lab aqui na apresentação. Bom, o que a gente fez aqui? Aqui a Azure é composta por várias ferramentas aqui, né? A gente tem máquinas virtuais, tem banco de dados e também já tem uns marketplaces já prontos já, né? Por exemplo, se eu quiser subir aqui uns Zabbix, por exemplo, eu já tenho os marketplaces aqui já prontos já, né? Que seria, no caso, que nem o João falou, que seria o serviço de SaaS, né? Eu só teria que fazer a configuração dos Zabbix, mas porém ele já estaria pronto para mim só fazer a configuração, mas ele já estaria essa parte de instalação já estaria pronta, né? Eu só teria que fazer a configuração final assim dos Zabbix. Então aqui já tem basicamente tudo pronto, né? Bom, o que a gente fez aqui, né? A gente aqui no nosso grupo de recursos, a gente subiu recursos simples mesmo, né? Que seria a gente subiu duas máquinas virtuais, no caso de um Active Directory e um servidor Linux, um Zabbix, né? Para demonstrar. A gente subiu essas máquinas aqui no leste dos Estados Unidos. Um recurso bacana que o Thiago também falou foi a questão de latência, né? A gente consegue fazer essa análise comparativa de custo e de latência, né? Porque, assim, muitas das vezes você vai ter um data center ali, uma região ali com a latência baixa e com um custo bem atrativo, né? E seria interessante financeiramente a gente subir essa aplicação nesse data center do que pagar mais caro aqui no Brasil, no caso, né? Aqui é baseado na minha conexão aqui de internet com o data center. Aqui, no caso aqui, não vai ter uma latência muito boa por causa da minha conexão em si mesmo, né? Aqui a gente consegue ter esse embasamento. Por exemplo, na Noruega aqui, né? A latência da minha localização aqui está 480 ms aqui agora. O leste dos Estados Unidos, que é no caso onde que o nosso recurso está provisionado, 593 ms. Aí a gente consegue ter esse embasamento através dessa ferramentinha aqui, que é o Azure Speed Test 2.0. Bom, voltando aqui, né? O que a gente fez? A gente subiu aqui duas máquinas virtuais,
que é um AD e um Linux. E assim, normalmente, como é que é a infraestrutura aqui dentro da Azure? Você tem todos os seus recursos aqui de máquinas virtuais, aqui nos grupos de recursos aqui, varia da questão de organização mesmo que você tem. Por exemplo, aqui o grupo de recursos de network, né? A gente aloca aqui toda a questão em todas essas ferramentas de network, né? Por exemplo, aqui meu Virtual Network Gateway, né? Que é, no caso, o IP da VPN que a gente criou. Aqui a nossa rede, né? Que a gente provisionou aqui dentro da Azure. E seria basicamente isso. Você sobe as suas máquinas virtuais aqui e cria um meio de comunicação, né? Tem como a gente acessar, por exemplo, a máquina virtual que a gente criou através do IP público, porém ela vai estar exposta na internet, então não seria uma coisa atrativa do modo de ver da parte de segurança, né? Então a gente consegue acessar essa máquina virtual através desse IP aqui. No caso, a gente criou mais questão de teste, mas assim, também tem a rede privada que, no caso, é o correto a se utilizar, né? Normalmente essa conexão é feita como você tem um dispositivo ali, um firewall de borda, algo que você tem na sua empresa ali para fazer a comunicação de VPN com a Azure, né? Então você consegue subir ali uma appliance ali dentro da Azure, ali, um firewall ali para fazer essa comunicação, essa IPsec, para ter um acesso mais restritivo em relação às suas aplicações e também consegue fazer esse acesso via internet, via IP público, né? Só que, como a gente acabou de falar aqui, não é algo tão atrativo. Então, assim, para demonstrar mais na prática como é que a gente fez aqui as duas máquinas virtuais e criou aqui uma VPN point to site, que seria aquela a VPN client, né? Deixa eu acessar aqui o recurso de VPN. Esse aqui é o VPN client da Azure, né? É um dos serviços assim mais importantes, assim, base de network dentro da Azure. É baseado em protocolo OpenVPN e a autenticação ela é feita via o próprio Azure Active Directory, né? Que assim, tem o ADDS, né, que é o servidor de domínio que a gente mais conhece, e também tem o Azure Active Directory, o Azure Active Directory, que é um serviço de autenticação que a Azure utiliza, assim, mais voltados para o serviço do Office 365, ali do Exchange e tudo mais, né? Mas a gente consegue fazer essa autenticação via Azure Active Directory, né? Então a gente vai utilizar esse client. Aí eu vou trocar aqui o nosso diretório, né? Não, eu vou baixar um client de VPN aqui para a gente alocar lá no client da Azure. Fazer o download aqui. O client que a gente vai utilizar é um client que está disponível dentro da loja da Microsoft, né? Então, se a gente pesquisar lá VPN Azure, já vai aparecer esse client aqui, né? Já se encontra dentro da própria loja da Microsoft. A gente já baixou aqui o client. Não vou abrir ele aqui. Aí ele é bem simples, bem intuitivo, não tem muito segredo. Basicamente aqui tem aqui mais aqui para a gente importar o nosso arquivo de configuração que a gente acabou baixando. Aí aqui ele vai abrir aqui esses dois arquivos, né? Vem um arquivo zipado, eu já descompactei esse arquivo, não vai estar mais. Aí eu só venho aqui nesse arquivo Azure Config, abro ele aqui, ele já vai preencher aqui os campos aqui obrigatórios, né? Aqui o nome da conexão que a gente provisionou, o servidor de VPN, o certificado que a gente criou, o tipo de autenticação que é baseado no Azure Active Directory e o locatório aqui, onde a gente vem salvar. E aqui a gente vai poder conectar. Só voltando ali nessa questão da autenticação via Azure Active Directory, como é que a gente fez aqui? Vou trocar aqui o tenant aqui, né, para acessar o Azure Active Directory.
Aí aqui tem todos os meus usuários, né? O que que a gente fez aqui? A gente, como a gente já falou no começo, a gente subiu um AD. A gente criou alguns usuários lá, dentro do AD, e fez a importação desses usuários via AD Connect, né? O conector da Microsoft do AD On-Premise, né? Que é o serviço de domínio do próprio Windows Server, com esse AD aqui, para a gente não ficar criando esses usuários manuais aqui dentro do Azure Active Directory, né? Para ter essa questão mais do single sign-on e não ter essa dor de cabeça de ter que ficar criando duas vezes o usuário e tudo mais, né? O mesmo usuário que eu consegui logar no meu domínio, eu vou conseguir logar na minha VPN ou no meu Office 365 e tudo mais. Aí, bom, a gente tem os nossos usuários aqui, aí eu consigo fazer essa questão de acesso, né, de quem vai acessar a minha VPN, através aqui do serviço que a gente provisionou, né, do Azure VPN. E a gente consegue criar aqui o acesso condicional, atribuir usuários e grupos que devem acessar a minha VPN. Aqui a gente já colocou já todos os usuários que são permitidos para acessar a VPN. Aqui os usuários do AD, que estão vindo do AD, e alguns usuários que já são do próprio Azure Active Directory, algum usuário que a gente acabou criando manual aqui mesmo. Bom, esses aqui são usuários que têm permissão, agora a gente vai logar com o nosso usuário lá dentro do cliente VPN. Aí eu venho conectar. Aí a conta que eu posso logar aqui seria mesmo a conta da própria Microsoft, né? No caso aqui tem os usuários que a gente já acabou provisionando. VPN, o usuário VPN, o meu próprio usuário. Eu vou usar esse usuário aqui. Deixa eu pegar a senha dele aqui que eu não tenho. Ah, tá pelo. Outro recurso também bacana que a gente também consegue ativar seria essa questão de MFA, né? Que é dupla autenticação, que a Microsoft já tem esse recurso nativo. E também a gente consegue atrelar aqui para criar uma camada de segurança a mais, né? No caso, a gente acabou fazendo também nesse usuário. Aqui apareceu aqui no meu celular aqui para eu poder aprovar. Aprovei. Ele vai conectar, que tenha o status do log, né? Deu uma falha aqui. Esse MFA a gente não deu certo aqui. É porque esse MFA a gente acabou habilitando ele recentemente, pensava que ia dar algum erro. Mas beleza, aqui a gente pegou o IP aqui da nossa faixa da VPN. Esse aqui é a nossa faixa interna da nossa rede. Eu vou deixar fazer o teste para acessar aquela máquina virtual através do IP privado, né? Vou trocar de diretório aqui novamente para a gente poder ter o acesso nas máquinas virtuais. Aqui, a gente consegue acessar ela via esse IP público aqui, mas a intenção aqui é acessar via esse IP aqui, né? Vou fazer um teste aqui na prática aqui. Vou abrir aqui o RDP aqui, para a gente poder acessar. Esse aqui é o AD, né? Só mostrando aqui, esse aqui seria o host, né?
da nossa conexão externa, né? O que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse endereço aqui pelo endereço privado aqui, né, da rede interna. Rolou? 10.100, 10.4. Beleza, a gente volta aqui e tenta acessar ele agora. Deixa eu confirmar se salvou. Salvou. E acessa ele via rede interna, né? Bom, e tá aí, né? A gente consegue acessar nosso AD via VPN.site, né? Via VPN client. Só fazendo um teste aqui de latência aqui, né? Bom, aqui minha conexão tá um pouco lenta, né? Mas a latência para essa região que a gente usou no nossa máquina virtual tá ali de em torno de uns 300 ms. Tá bastante alta, né? Mas isso tudo é só um lab, né? Então a gente não vai levar isso em consideração. Voltar na máquina virtual. Bom, tá aqui, né? Nosso AD. Aí, como isso que a gente comentou, a gente fez a sincronização ali do Azure AD Connect com o Azure o AD da Azure, né, para poder migrar os usuários que para a gente migrar os usuários aqui do AD do Windows Server para o AD da Azure, né? Então a gente consegue usar essa autenticação dos nossos usuários do AD do Windows Server com a VPN ou com qualquer outro serviço da Microsoft. E seria basicamente isso. Vou dar um exemplo aqui, né? A gente vai só ver por onde a conexão está saindo e a velocidade também de uma máquina da Azure, para a gente só ter uma ideia assim, bem por baixo mesmo, né? Da questão de velocidade que a gente consegue atingir com a máquina na nuvem, né? Olha, uma média de 250 mega por segundo, né? Assim, logicamente tudo é questão de distância de máquina, né? A gente também tem que toda questão de optimização de rede também tem que ser bem analisada, questão de instância de máquina, qual o recurso que a gente está provisionando ali. E tem diversas instâncias ali voltadas para aplicações diferentes, né? Bom, basicamente seria isso. Nosso laboratório é mais sendo como uma coisa base ali do que a gente seria um data center na nuvem, né? Que no caso, que normalmente as empresas têm ali um AD, um servidor de arquivos, um servidor de impressão, um servidor de banco de dados, um servidor de TS, e assim, já tem recursos prontos, né? Como a gente já falou de marketplace já prontos lá, né? Por exemplo, de banco de dados. Eu só vou ter que fazer a configuração do banco de dados em si, não vou ter que subir nenhuma máquina virtual nem nada do tipo. Só vou ter que fazer a utilização. E como assim, como diversos outros recursos, né? Do próprio AD também, do Windows, do servidor de arquivos, a gente não precisa subir máquina virtual, tem as suas histórias de account lá que a gente consegue só provisionar os arquivos lá dentro e já disponibilizar para os usuários, e vários outros recursos. Eu acho que a nuvem, assim, ela é um caminho sem volta para as empresas e, e algo que vem crescente, né, como a gente viu no estudo lá em 2022, ia bater 300 bilhões, algo assim do tipo. E eu acho que nuvem é algo que é um caminho sem volta, é algo que as empresas têm a tendência a migrar o mais rápido possível. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. É, e é isso. Obrigado a atenção de todos e valeu.